Boa noite a todos. Tive sumido aí, né? Mês passado eu acabei não vindo. E vim hoje para nós falarmos um pouco sobre o perdão. Na verdade, um convite a uma releitura sobre o perdão. Por que é tão difícil perdoar? E por que nós falamos tanto em auto-perdão? Poxa, você primeiro para perdoar o outro tem que se perdoar. O que é se perdoar? São tantas dúvidas, tantas coisas que são ditas, né? E a gente começa, às vezes, até a entrar em parafuso para conseguir entender por que de tanta coisa. Por que é difícil perdoar? Por que é difícil esquecer o que alguém fez contra nós? E mais, será que alguém faz algo contra nós? Por que quando um irmão levanta a mão contra mim, eu acho que ele está fazendo algo contra mim? Por que quando alguém me ofende, porque eu me sinto ofendido? Tem aquela historinha do Chico que ele vendeu vários livros, né? E o dinheiro daquela primeira edição do livro ele guardou na casa dele. E havia uma centena de pessoas passando por aquele local em determinado dia e aquele dinheiro desapareceu. E aí as pessoas todas doidas, mas é um absurdo, roubado Chico. E o que o Chico falou? Espero que esse dinheiro sirva para quem pegou, para suprir as necessidades que o levou a cometer esse ato. Por que o Chico não se ofendeu com aquele fato? E por causa de coisas simples, nós nos ofendemos. Mas onde que está a diferença? Talvez nós nos ofendamos por causa de uma coisa muito simples e que para nós já foi muito importante: o orgulho. Orgulho é importante? O orgulho ainda é importante, mas já foi mais. O orgulho é o que nos leva a pensar primeiro em nós para depois no outro. Se nós fizéssemos um apanhado geral ao longo da história e fôssemos lá nos primórdios da nossa história, vamos pegar uma máquina do tempo, todos nós, e vamos na nossa mente ser transportados para o ano de 13.000 antes de Cristo. Foi mais ou menos a época em que nós estávamos deixando de ser caçadores, coletores e começando a nos agrupar em pequenas cavernas e formar pequenas comunidades. Foi na época em que começava-se a se formar a era da agricultura e a gente começava a cultivar ao invés de caçar. O que nos levou a ter essa atitude? O que aconteceu nesse período da história em que nós deixamos de ser aqueles pequenos clãs onde tinha ali uma comunidade de uma, duas famílias e se reunir em comunidades de mais famílias? O que nos levou a tomar essa decisão se chama orgulho. Porque o orgulho é o sentimento que faz com que nós pensemos mais em nós do que no outro. É um sentimento que está ligado lá no nosso senso de autossobrevivência. Só que num mundo muito primitivo, nós usamos o orgulho com uma sensação de autoproteção tão grande que, se for necessário, a gente desfere golpes contra o nosso irmão. Eu gosto muito de observar o reino animal. Nós somos animais, mais próximos dos anjos do que aqueles que chamamos de irracionais, mas somos animais. Eu gosto muito de observar o reino animal. O cão,
Vamos pensar num cachorro que está numa situação de rua. O cão, ele sente fome e ele quer se alimentar. Se ele está se alimentando de algo que está escasso e um outro cão vai lá se alimentar do mesmo algo, normalmente ele ataca o outro cão. Ele não ataca porque ele é mau, ele ataca porque o senso de sobrevivência dele faz isso com ele. Eu preciso desse alimento e mais do que o outro porque eu encontrei esse alimento e eu preciso sobreviver. Nós já fomos assim. À medida que o tempo vai passando, nós vamos trabalhando esse orgulho e o nosso orgulho vai sendo trabalhado porque a nossa racionalidade ou irracionalidade, ela começa a diminuir e vai dando espaço para nossa inteligência, para o nosso pensamento de razão, para o nosso amor, para o nosso sentimento em relação ao outro. E o orgulho tende a se diminuir na mesma medida e proporção que eu começo a pensar com um pouco mais de clareza no amor. Talvez quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e veio pregar o amor, talvez fosse exatamente isso que ele nos propunha. Pensemos no outro como em nós mesmos, amemos o outro como nós amamos a nós mesmos, porque amar o outro na mesma medida que eu me amo, isso é abrir mão completamente do orgulho, completamente, porque eu vou querer para o meu irmão na mesma proporção do que eu quero para mim, nem mais nem menos. Eu amo tal qual eu me amo. Eu amo muito na mesma proporção que eu amo o outro. E quando eu começo a pensar dessa forma, quando eu começo a trabalhar minha racionalidade mais voltada para o amor do que para a irracionalidade, eu começo a deixar para trás um tempo de trevas. Eu começo a deixar para trás aquilo que me prende à condição de animal. E eu começo a caminhar, como diz Kardec, para o encalço do anjo. Porque talvez, com a mesma expectativa de melhora que eu olho para um cão que a gente ajuda a cuidar em casa ou na rua, seja lá onde for, e penso, poxa, por que ele está sofrendo dessa forma? Se ele agisse assim, talvez o anjo nos olhe com essa mesma proporção. Porque quando Kardec fala aquelas palavras que o animal caminha para o encalço do homem como o homem caminha para o encalço do anjo, é uma comparação muito semelhante. A nossa irracionalidade para um ser angelical está muito mais próxima da racionalidade de um ser que acabou de sair de um período trevoso, que ainda caminha em um momento de provas e expiações, e provas e expiações é muito mais primitivo do que iluminado. Ainda estamos em provas e expiações, até em torno do ano 2060, do que um momento iluminado. Mas nós já estamos caminhando para a transição, e essa transição vai nos colocar em um milênio em que nós realmente teremos que largar o orgulho para trás, porque nós estamos em uma escola que não está mais aceitando reprovações. A quinta série, ela está chegando no fim. Em breve a Terra vai ser uma escola de ensino médio. Nós não vamos ter mais ensino primário. E aí aquelas entidades, aqueles individualidades que não conseguir passar para esse ensino médio, vai precisar de ir para uma outra escola. Então nós precisamos, devagar que seja, mas precisamos caminhar no sentido de começar a abandonar esse orgulho, porque eu não vou conseguir amar o próximo como eu me amo se eu não aprender a perdoar.
E o que Cristo veio há 2000 anos, numa terra complicada, porque Cristo veio ele escolheu reencarnar naquela terra de propósito. Ele não caiu ali de paraquedas, ele não estava viajando num aeróbus lá no plano espiritual e pulou de paraquedas e vamos ver onde que vai cair. Ele escolheu aquele local. E aquele local era um local extremamente complexo, com várias pessoas de várias crenças diferentes, onde judeus e politeístas, que eram os romanos, que acreditavam em vários deuses, estavam ocupando um mesmo espaço. Os judeus, já naquela época, disputando espaço com os palestinos, que estão disputando espaço até hoje, E Cristo nasce naquela região da Palestina, numa região em que tinham muçulmanos, tinham judeus, tinham politeístas. Nasce numa família de classe média. Se fosse hoje seria classe média, Naquela época não era visto dessa forma. Um cara que levava o judaísmo extremamente a sério. Ele era um judeu fervoroso, muito disciplinado, e que tinha uma missão sem igual, e que não ia falhar na missão. E passou a vida dele inteira tentando ensinar para a gente duas frases, que é amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque todos os outros ensinamentos de Cristo são dissidentes desses dois. Os dois primeiros mandamentos resumem todo o ensino cristão. E aí, quando eu falo ensino cristão, eu não estou falando do ensino espírita, mas cristão. Qualquer crença cristã se resume a esses dois mandamentos. E até hoje a gente tem dificuldade para colocar isso em prática. Me lembra o Clóvis de Barros falando do cara que tirou uma fórmula matemática do zero e até hoje a gente tem dificuldade para aplicar. É a mesma coisa. Até hoje a gente tem dificuldade para aplicar a lei do perdão. Até hoje a gente tem dificuldade para aplicar a lei do amor. Sabe por quê? Porque nós somos presos a hábitos. E é difícil abandonar um hábito. Sabe? Muito difícil. Eu costumo comparar o hábito com a dieta. É difícil fazer uma dieta, É difícil, é chato. Coisa boa é comer bastante. Uma paçoquinha, então, é igual. É chato comer paçoca, porque é igual bis, a gente não come só um. Eu dei uma caixa de paçoca para minha avó de Dia das Mães, com 100 paçoca. E esses dias eu perguntei para ela: avó, você abriu? Estava doido para ela ter aberto, Não, estou com medo de abrir e comer tudo de uma vez. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas experimenta fazer durante 21 dias seguidos qualquer coisa. Pensa em alguma coisa que lhe pareça difícil. Quem gosta muito de Coca-Cola, que é o meu caso, fica 21 dias sem beber Coca. No 21º dia você não sente mais falta de Coca. O problema do orgulho é que a gente está falando de uma coisa que nos acompanha há bem mais de 21 dias. Nós estamos falando de um hábito que está conosco há, talvez, alguns de nós, há 21.000 anos ou mais. Então, fica um pouco mais difícil. Mas nós precisamos. E nós já temos a consciência de que precisamos. E isso é um grande passo para que nós
começarmos a trabalhar isso em nós mesmos. E quando eu falo, vamos fazer uma releitura do perdão, por que eu tenho dificuldade de perdoar? Se o perdão é esquecimento, pensa em uma coisa, eu não sou responsável pelo que o outro, eu não tenho controle pelo que o outro faz contra mim, mas talvez ele não esteja fazendo contra mim. Quando eu falo que o perdão é esquecimento, talvez o que eu esteja precisando é simplesmente de esquecer o que o outro fez contra mim, porque essa é uma luta contra o meu orgulho. Quando alguém desfere algo contra mim, ele está atraindo para ele um problema que ele vai ter que resolver com a lei de causa e efeito. Isso não é problema meu, isso é com ele, é o karma dele. Ele teve o livre-arbítrio, escolheu, errou ou não errou, mas por que o plano espiritual permite que alguém faça algo que eu ache ruim contra mim? Já pararam para pensar que talvez, isso que eu acho que foi feito contra mim é porque a gente tem um olhar muito preso à matéria. Mas se a gente pensar um pouco fora da caixa, quando alguém desfere um golpe contra mim, na verdade, eu estou sendo oportunizado, e é uma oportunidade maravilhosa, de mostrar para mim mesmo que eu tenho paciência, que é uma outra grande virtude do homem que migra para uma condição de superioridade espiritual. Então, se eu estou tendo essa oportunidade de agir com mais paciência, ao invés de eu ficar lamuriando aquele sentimento ruim de alguém que fez algo contra mim, por que eu não começo a lamuriar aquele sentimento bom? Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ter paciência. Eu te peço que mantenha essa luz acesa dentro de mim e não permita que os obsessores se aproximem de mim, incutindo ideias na minha cabeça de vingança. Porque quando alguém desfere um golpe contra a gente, na hora os obsessores juntam e já começa no ouvido, né? Olha, você tem que ir lá e fazer a mesma coisa. Ah lá, você vai deixar barato? Não é assim? O nível de vibração não cai de uma vez, ele desaba, ele não cai, ele desaba. Por que ele desaba? Porque existem muitos espíritos próximos de nós que querem que a nossa psicosfera esteja numa situação vibracional baixa, porque ali é terreno fértil para eles fazerem a festa. E nós não podemos nos permitir esse tipo de situação. Quando você sofre uma situação que me causaria a necessidade de perdoar alguém, na verdade eu preciso perdoar a mim mesmo. Eu preciso esquecer o mal que me foi feito e, de preferência, tentar utilizar aquele mal que me foi feito em benefício próprio. Se alguém me xinga, qual que seria a reação? Raciocina, faz jus esse xingamento. Eu realmente sou isso que as pessoas estão falando? Sabe, tinha um colega que gostava, eu sei que ele fazia isso na maldade, sabe, eu sei que ele fazia isso porque aquilo me tocava. Ele falava para mim, barrigudo, sabe, eu ficava triste. Hoje eu não fico mais triste, porque ele tem razão. Ele tem razão. Eu vou falar o quê? Não sou. Desfale o que você disse. Não. Talvez hoje eu possa até contribuir. É um bebê reborn. Gente, o que o outro faz contra a gente, eu não tenho controle.
Nós não temos controle, mas o que nós fazemos em relação a esse sentimento, nós temos controle. E cabe a nós aprender a gerenciar esse sentimento e reverter esse sentimento em benefício próprio e em benefício do mundo. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Eu tinha um colega de trabalho, e infelizmente esse colega de trabalho eu não vou ser amigo dele, não nessa vida, mas eu já o perdoei, eu já me perdoei, eu acho. Ele me massacrava muito, e ele dizia que eu não tinha condição de melhorar, e eu acabei fazendo um curso de engenharia, que eu odeio matemática, mas fiz engenharia de segurança, hoje trabalho com ergonomia, que é matemática pura, por conta de humilhação que eu sentia dessa pessoa. A sensação que eu tenho hoje em relação a essa pessoa é de uma gratidão incomensurável, porque se eu não tivesse sofrido as provocativas que eu sofri, eu ainda estaria estagnado lá. Eu consigo ser amigo dessa pessoa? Não, sinceramente não, até porque já tentei e a pessoa se aproveita da situação para novos ataques. Então é um modo que eu encontrei de um relacionamento saudável, foi à distância. Mas diante do que era, até uns 5, 6 anos atrás, nós estamos vivendo no céu. Nós não nos atacamos. Na verdade, nós nem trocamos olhares. Trabalhamos no mesmo local, no mesmo setor. É complexo, mas é saudável, pelo menos. Talvez na próxima encarnação, se nós voltarmos juntos, talvez a gente consiga resgatar a amizade. E esse é o lado bom de Deus, que a divina misericórdia de Deus nos dá o direito à eternidade. E dentro da eternidade nós conseguiremos fazer esses resgates. E eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a alguns milhares de anos, quem sabe, espero que não demore tanto assim, nós estaremos na condição de amigos, quem sabe na condição de anjos, lembrando desse tempo de agora e pensando, poxa, como fomos bobos, devíamos ter resgatado isso há mais tempo. Por que que desenrolou durante tanto tempo? Por que nós permitimos que aquela bobagem perdurasse por tanto tempo? Chegou um tempo em que a situação entre eu e esse colega era tão belicosa do ponto de vista bélico mesmo, de guerra, era tão complexa que à noite, antes de dormir, eu rezava para o meu anjo da guarda fazer algum tipo de intervenção junto do anjo da guarda dele, durante o horário de sono, para a gente ter um pouco de paz. Talvez tenha funcionado. Hoje nós temos paz. Não temos amizade, mas temos paz. Marcelo, você esqueceu completamente o mal que ele te fez? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ainda faço piadinha com ele às vezes, sozinho. Mas não tenho mais rancor. E eu cheguei a guardar ódio dele. É estranho uma pessoa que dá palestra espírita falar isso, mas sim. Eu sou ser humano antes de dar palestra espírita. E tenho os mesmos erros de qualquer um. Gente, nós não temos escolha. Aquela leitura do Evangelho que caiu aqui, deixar a sua oferenda no altar e vai reconciliar com o seu inimigo, é isso, é perdão. E você só consegue reconciliar com o inimigo se você esquecer dentro de você mesmo o mal que lhe foi feito. Não é perdoar o mal que ele me fez, mas perdoar o mal que ele desferiu contra mim, que faz mal para mim. É esquecer dentro de mim e largar esse orgulho de lado, porque esse sentimento de autocuidado que o orgulho provoca em nós, ele tende a ficar cada vez mais rarefeito, porque cada vez mais nós vamos nos preocupar uns com os outros, em maior ou menor grau. A humanidade não vai caminhar conjuntamente, de mão dada, todo mundo junto,
Uns vão vir um pouco mais atrás, outros vão caminhar um pouco mais à frente. O importante nessa caminhada é você não se preocupar com quem caminha à frente ou quem caminha atrás, mas se preocupar com seus próprios passos, sem esquecer da onde você começou essa caminhada e sem perder o foco em Jesus, que é o objetivo final da nossa caminhada. Nós não vamos caminhar para trás, mas nós podemos parar de caminhar. Isso não é bom nem para a humanidade da Terra, que muitos dos quais precisam de resgate junto conosco, e nem para nós mesmos, que vamos depender de resgates com algumas pessoas que já estarão mais à frente nessa caminhada. Então eu convido todos nessa noite, vamos fazer uma releitura do perdão. Vamos começar a compreender o perdão enquanto algo que eu preciso doar para mim mesmo. Vamos começar a esquecer o mal que os outros nos fazem e compreender esse mal como uma dádiva que o plano espiritual permite para nós podermos trabalhar a nossa paciência. E acima de tudo, antes de fazer qualquer oferenda, qualquer oração, vamos esquecer o mal do nosso irmão. Porque no fim das contas, não se trata de perdoar o nosso inimigo, se trata de perdoar o nosso irmão. Obrigado, pessoal.